Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, sensação térmica de 32 graus. Quem achou que o outono de fato tinha chegado, porque deu aí uma chuva boa nessa semana, né? 2 dias de chuva. Que nada, né? Voltamos a grandes temperaturas. Bom, chegando então hoje com esse tema, quando vamos sair, uma coisa que realmente nos aflige, quando finalmente a gente vai conseguir deixar esse cenário de isolamento. E aí duas reportagens me ajudaram muito nesse podcast de hoje. Uma delas ali 23 de março ainda, parece tão distante. É menos de um mês, mas ela é chamada Coronavirus, When Will the Outbreak End and Life Get Back to Normal? Coronavírus, quando a epidemia vai acabar e a vida vai voltar ao normal. Ela é de James Gallagher, que é um correspondente de ciência e saúde lá da BBC, né, a BBC de Londres. E a outra é chamada Coronavirus, Distancing May Need to Continue Until 2022, say experts. Coronavírus, aliás, o distanciamento do coronavírus talvez tenha que continuar até 2022, dizem especialistas, né? Ambas as reportagens com tradução livre. Essa reportagem última que eu falei agora é de Hannah Devlin, que é correspondente de ciência do The Guardian, também britânico, né? Ambas abordam essa grande angústia da humanidade quando, enfim, vamos sair desse isolamento imposto pela pandemia de Covid-19. Bom, em geral, se a gente prestar atenção, as autoridades têm evitado ir muito à frente no futuro, né? Os decretos têm data máxima de 1 mês de duração, 15 dias, 20 dias, sempre com a ressalva de que essas medidas restritivas adotadas, né, nesses instrumentos legislativos podem ser estendidas após análise de especialistas no momento adequado, mas ninguém tem coragem de dizer, olha, 2 meses, né, 3 meses, não, é sempre assim, 15, 20 dias, 1 mês no máximo, é o que a gente tem visto. O nó em que nos metemos, né, com essa Covid-19, ele é muito difícil de desatar, essa que é a realidade. Os insumos são quase majoritariamente produzidos por um único país, e a gente já discutiu isso aqui em outro podcast, justamente o que mais tempo ficou fechado e o primeiro a ser atingido pelo novo coronavírus, né? Esse coronavírus que é chamado SARS-CoV-2, né? Então, isso aí já amarrou muito as mãos de todo mundo. Além disso, e aí outro puxão de orelha que a gente já andou discutindo por aqui, poderíamos ter aprendido algo com os surtos lá atrás de SARS e MERS, mas somente a Coreia do Sul conseguiu esse entendimento. Nem as vacinas, essa semana eu lendo em outras reportagens, né? Nem as vacinas que estavam em desenvolvimento naquela época foram finalizadas quando os surtos simplesmente desapareceram. Acharam que não valia mais o investimento, seguir naquilo, e isso nos deixou, então, ou nos deixaria vários passos à frente agora com o SARS-CoV-2, né? Se essas vacinas tivessem sido terminadas, testadas adequadamente, a gente já teria um grande norte para avançar em relação a esse novo coronavírus. Restou, então, o isolamento social como forma de evitar nesse acúmulo de cadáveres pelo entupimento dos hospitais no auge do contágio, como a gente tem visto em cenas horrorosas, tanto na Itália, como na Espanha, como no Equador, né, que deixaram o pico subir muito e muito rápido. A Covid-19, quando em sua versão mais forte, a gente sabe que exige UTI, e o pessoal que vai para essa UTI normalmente fica por um prazo aí de 1 a 2 semanas, o que termina impedindo o acesso de novos pacientes àquelas vagas de UTI e até com outros problemas de saúde, né? Lembrando que não vai só se adoecer nesse período de Covid-19. Então, o problema que sobra para a gente é que, na verdade, o isolamento social ele não pode ser eterno, não tem como ser eterno.
é absolutamente insustentável. Só que a hora de sair dele, como a gente vai sair dele, são as grandes questões a serem respondidas pela ciência. E pesquisadores têm se esforçado nesse sentido, já que nenhum país tem, até agora, uma estratégia de saída. A OMS até, no G1 aí, deu, no G1, acho que há 2 ou 3 dias, né, o G1 publicou que a OMS deu 6 diretrizes para orientar essa saída, mas ninguém sabe ao certo como fazê-la. As diretrizes são as seguintes: a transmissão deve estar controlada, o sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos daquela pessoa contaminada. Os riscos de surtos devem estar minimizados em condições especiais, como as instalações de saúde, né, os hospitais, etc., e casas de repouso. Medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho, escolas e outros lugares onde seja essencial as pessoas irem, né? Porque se você vai romper o isolamento, é sinal de que as pessoas vão voltar a esses locais. E os riscos, aí tem mais, né? Além dessa, os riscos de importação devem ser administrados, quando a pessoa viaja de um país para outro. E as comunidades devem estar completamente educadas, engajadas, empoderadas para se ajustarem à nova norma. Não precisa nem pensar muito para saber que, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente está longe ainda desse espaço. Basta pensar, por exemplo, na questão da população engajada. A gente está vendo ainda a carreata no meio da rua do povo aí querendo acabar com o isolamento. Então já começa pela última. Fora que a gente não tem ainda nem o uso de máscaras, né, um uso maciço. Mesmo não sendo a máscara profissional, essa máscara de pano, que tanto já foi dita aí, que pode ser até uma camisa velha, desde que tenha, né, várias dobras aí para cobrir o rosto, já é bem mais eficiente do que nada. Não temos testes suficientes, isso já é uma tecla batida há muito tempo também, que os números mostram isso, né? Até aqui no Rio Grande do Norte a gente viveu uma dificuldade de testes maior nessa semana. Houve dia que não houve aumento nenhum de casos. Outro dia só teve um aumento, que foi uma morte e pronto. E já de ontem para hoje a gente teve um aumento de 63 casos e já acho que 4 mortes. Então, a gente vê, a gente tá meio que brincando de cobra cega. Bom, só há 3 saídas efetivas dessa pandemia: vacinação, número suficiente de pessoas desenvolvendo a imunidade via infecção, aquela imunidade de quando você pega uma doença, você fica, né? Quem tem catapora não vai ter de novo, por exemplo. E mudança permanente de comportamento dos indivíduos e da sociedade como um todo. Vacinação, o prognóstico é de 12 a 18 meses. Já temos testes em humanos, mas não há garantia de sucesso, tanto nas pesquisas, nessa fase de pesquisa, como na fase de fabricação em escala global, que a gente não sabe como é que vai ser, se a vacina vai dar certo ou não. Tal prazo é muito extenso para a gente manter o isolamento aguardando uma vacina. Imaginem isso, não tem como. E, afinal, esperar por uma vacina que não é nem uma estratégia, porque a gente não tem a certeza do sucesso. É mais como esperar um milagre cair do céu. A outra, a imunidade natural. Os especialistas discutem que talvez ela aconteça em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, não se sabe nem se a gente vai ter de fato essa imunidade, né? A doença é muito nova. Os especialistas em vírus afirmam que uma proteção completa e permanente seria muito inesperada em se tratando de um vírus respiratório. Vejam que há mais de 100 anos a gente lida com a gripe e nós não temos ainda a imunidade definitiva. É claro que a maioria das pessoas que pega gripe não desenvolve a versão mais forte. Mas gripe, minha gente, continua matando, né? Tanto que nós temos todo ano uma vacinação aqui para idosos, né? Para os grupos de risco, para tentar minimizar essas mortes por gripe. Então, é um vírus respiratório, a influenza é um vírus respiratório. Esse coronavírus SARS-CoV-2 também é um vírus respiratório. Como não se sabe ainda, a gente especula, mas os especialistas acham muito difícil
que a gente tenha, então, uma imunidade natural, assim, permanente, duradoura, porque não acontece isso quando se trata de vírus respiratório. Mas, com uma certa imunidade, pelo menos, espera-se que quando a pessoa se infectar novamente, tenha uma versão mais leve. Não se sabe ainda, é tudo especulação. O que está mesmo na nossa mão agora é a mudança de comportamento. Né, tanto com o isolamento social, que a gente espera que as pessoas passem a fazer com mais certeza, com mais profundidade, porque quanto mais rápido todo mundo abraçar essa causa, muito mais rápido a gente vai passar por isso. E todas as medidas de higiene e proteção também que a gente precisa adotar. Isso também é uma mudança de comportamento. Né? Lavar as mãos naquele formato que a gente já conhece, com água e sabão. Se não tem água e sabão, usar o álcool em gel, né? Ou o álcool 70%. Não, evitar, porque esse é o mais difícil, essa é a mudança de comportamento maior. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem estar com as mãos lavadas. Né? A gente tem um hábito terrível em relação a isso. Usar máscaras no dia a dia, que não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas passar a fazer. E guardar uma distância aí de pelo menos 1 metro, 2 metros em relação às outras pessoas. Essa é a mudança de comportamento, é o que está mais na nossa mão nesse momento, para que, enfim, a gente consiga passar por isso. Então, baseado nisso, o cenário projetado como mais provável é a alternância de momentos de abertura e de fechamento do convívio social. E isso, segundo os especialistas, pode ir até 2022 ou até mesmo 2025, segundo os estudos mais pessimistas. Mas tudo é um retrato do que se tem agora. É claro que com o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente espera, né, que isso mude rápido. Mas até para esses momentos de abertura, o mundo precisa resolver a questão dos testes, né? Porque já se estima hoje que há um grande número de assintomáticos, e esse grande número de assintomáticos, ele piora o contágio, porque a pessoa não sabe que está doente, está transmitindo, a outra que está perto também não percebe e recebe aquele vírus e enfim, adoece. Então, nesse quesito especificamente, o Brasil está muitíssimo atrás dos outros, né? A gente está muito atrás na questão de teste. Então, até para avançar, para passar desse isolamento social, a gente precisa ter um retrato de como as coisas estão no Brasil. Mas nesse momento está muito difícil ter esse retrato. Ou seja, a gente se enfiou numa sinuca de bico, né? Para quem joga sinuca sabe o que eu estou dizendo, como é difícil sair dela. A vacina é o caminho certo, mas até agora não passa de sonho. Imunidade também não foi demonstrada ainda. Resta o caminho da mudança de comportamento, mas que requer também a solução na questão da oferta dos testes. É por isso que a gente tem que pressionar bastante para que os governos, e a gente precisa aprender essa lição, os governos invistam em ciência aqui no Brasil. Não vamos depender dos outros. Aqui se faz ciência de qualidade, desde que se tenha investimento, né? E se a gente não tem teste suficiente é porque tudo se comprava dos outros, que era mais barato, e não se quis investir aqui. Enfim, pelo menos no momento atual, o retrato que a gente vê do futuro é de um novo normal, né? De pessoas saindo por uma época, né? Se abre tudo, aí vamos andar de máscara, guardar essa distância, depois fecha novamente, até que se tenha uma solução definitiva, que a gente espera que seja a vacina, ou quem sabe até, de repente, o vírus desapareça. Mas que dessa vez, se isso acontecer, que dessa vez a gente conclua esses estudos dessas vacinas, porque se tivéssemos feito isso lá atrás, com SARS e MERS, principalmente com a SARS, certamente a gente estaria muitos passos à frente agora e não iríamos entrar numa crise econômica, né, mundial, aí uma grande depressão em virtude desse atraso e que pegou o mundo todo com as calças na mão. Bom, minha gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do tema. Vamos torcer para que esse retrato seja só de hoje. Na próxima semana a gente já tem um outro retrato bem melhor. Renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!